A vida fora do Éden era brutal. Adão suava sobre a terra amaldiçoada, arrancando alimento de um solo que resistia a cada golpe de enxada. Espinhos rasgavam suas mãos. Cardos brotavam onde ele plantava sementes. O trabalho que antes era alegria, agora era sobrevivência árdua. Eva carregava o peso da culpa enquanto seu ventre começava a crescer, sabendo que a dor profetizada viria. Eles haviam perdido o paraíso, mas a vida continuava, persistente e implacável. E em meio ao suor e às lágrimas, Eva concebeu e deu à luz seu primeiro filho. Quando o bebê saiu de seu ventre em meio a gritos de dor que rasgaram o ar, ela segurou aquela criança ensanguentada e chorou, não apenas de dor física, mas de uma mistura complexa de alegria, esperança e lembrança amarga. Ela olhou para aquele menino e declarou com voz trêmula: "Adquiri um homem do Senhor", e lhe deu o nome de Caim, que significa adquirido ou posse. Talvez ela pensasse que este era o prometido, a semente que esmagaria a serpente. Tempo depois, Eva deu à luz novamente, outro menino, mas desta vez não houve declaração triunfante. Apenas um nome simples, quase melancólico. Abel, que significa vapor ou fragilidade. Um nome que carregava em si a futilidade da vida humana depois da queda. 2 irmãos, mesmos pais, mesma casa, mesma história sobre o jardim perdido que ouviam ao redor da fogueira, mas caminhos radicalmente diferentes. Caim cresceu e tornou-se lavrador da terra, seguindo os passos de Adão, lutando contra o solo amaldiçoado, tentando extrair vida de um chão que produzia mais espinhos que frutos. Abel tornou-se pastor de ovelhas, caminhando pelos campos, conhecendo cada animal pelo nome, dormindo sob as estrelas, vivendo uma vida mais simples e contemplativa. E chegou o dia em que ambos trouxeram ofertas a Deus. Não sabemos exatamente como ou por que começaram essa prática. Talvez Adão lhes tivesse ensinado, lembrando que Deus havia coberto sua nudez com peles de animais, que sangue inocente fora derramado para vestir os culpados. Talvez a consciência humana, mesmo corrompida, ainda clamasse por reconciliação com o Criador. Caim trouxe do fruto da terra. A Bíblia não diz os primeiros frutos ou o melhor da colheita, apenas do fruto. Provavelmente pegou o que tinha à mão, sem muito cuidado, sem muita consideração. Era uma obrigação religiosa, não uma adoração do coração. Tipo quando você leva um presente de última hora porque esqueceu do aniversário de alguém. Abel, por outro lado, trouxe das primícias de seu rebanho e da gordura delas os melhores cordeiros, as porções mais valiosas, não as sobras, mas o melhor que possuía. Seu coração estava na oferta. Deus olhou para Abel e sua oferta com agrado. Fumaça subiu direto ao céu, sinal visível da aceitação divina. Abel prostrou-se em adoração genuína, coração transbordando de gratidão. Mas para Caim e sua oferta, Deus não atentou. A fumaça de sua oferta espalhou-se lateralmente, dissipando-se no vento, não subindo aos céus. Rejeição clara e pública. E naquele momento, algo escuro e venenoso nasceu no coração de Caim. Seu rosto se transtornou. A Bíblia usa essa linguagem forte para descrever a raiva que deformou suas feições. Vermelhidão subindo pelo pescoço, maxilar cerrado, olhos estreitados, punhos fechados. Aquela fúria silenciosa e fervente que queima por dentro como ácido. Inveja pura e não filtrada. E Deus, vendo o perigo mortal daquele momento, veio até Caim com uma advertência. Por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Perguntas não porque Deus não soubesse, mas para fazer Caim confrontar seu próprio coração. Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti? Deus estava dizendo: Caim, você ainda tem chance. Traga a oferta certa, com o coração certo, e eu aceitarei você também. Mas então veio a advertência que deveria ter feito Caim tremer. E se não fizeres bem,
O pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo, e sobre ele deves dominar. Pela primeira vez na Bíblia, a palavra pecado aparece. E não aparece como conceito abstrato. Aparece como uma fera agachada na porta, pronta para saltar, com desejo de devorar, mas ainda dominável. Deus estava dizendo: Caim, tem um monstro à sua porta neste exato momento. Ele quer te destruir, mas você tem poder para vencê-lo. A escolha é sua. Caim tinha uma escolha clara. Podia se arrepender, podia trazer a oferta certa, podia dominar aquela raiva fervente, podia escolher a humildade em vez do orgulho, mas ele não quis. Em vez disso, ele deixou aquela fera entrar, alimentou-a com ressentimento, nutriu-a com comparação, fortaleceu-a com autopiedade. E então, com frieza calculada, Caim disse a Abel: Vamos ao campo. As palavras soaram inocentes. Ei, mano, vamos dar uma volta? Mas o coração por trás delas era assassino. Abel, sem suspeitar de nada, confiando no próprio irmão, aceitou o convite. Eles caminharam juntos sob o sol, pisando a grama que Abel amava, passando pelas ovelhas que baliam, reconhecendo seu pastor. Caminharam até que não havia mais testemunhas, até que estavam completamente sozinhos. E então Caim se levantou contra Abel, seu irmão. A Bíblia não descreve os detalhes gráficos, mas podemos imaginar o horror. Talvez Caim tenha pegado uma pedra, talvez uma ferramenta agrícola, talvez apenas seus próprios punhos. Ele atacou. Abel, menor, mais fraco, pastor e não guerreiro, tentou se defender. Talvez tenha gritado: Caim, o que você está fazendo? Sou seu irmão. Mas a fera que Caim deixou entrar não escutava razão. Golpe após golpe, até que Abel caiu. Seu sangue vermelho e quente começou a jorrar, absorvido pela terra amaldiçoada. O primeiro sangue humano derramado, o primeiro homicídio. E não foi crime passional em momento de loucura. Foi premeditado, calculado, fratricídio frio. O corpo de Abel jazia imóvel no campo. Seus olhos, que brilhavam com bondade, agora vidrados e sem vida. Suas mãos, que acariciavam ovelhas com ternura, agora manchadas de seu próprio sangue. Caim ficou ali parado, respirando pesado, olhando para o que havia feito, sem lágrimas, sem arrependimento, apenas cálculo frio de como esconder o crime. Ele cavou uma cova apressadamente, jogou o corpo do irmão dentro, cobriu com terra, tentou apagar as manchas de sangue e voltou para casa como se nada tivesse acontecido. Mas Deus sabia, e Deus veio até Caim com uma pergunta que ecoaria através dos séculos: Onde está Abel, teu irmão? Caim podia ter confessado, podia ter quebrado, podia ter caído de joelhos e implorado perdão, mas em vez disso, com cinismo glacial que revelava quão profunda era sua corrupção, ele respondeu: Não sei. Sou eu o guardador do meu irmão? Sarcasmo, mentira descarada, insolência diante de Deus. E então Deus pronunciou palavras que devem ter congelado o sangue de Caim. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. O sangue de Abel não estava silencioso. Absorvido pelo solo, ele gritava, clamava por justiça. Tinha uma voz que Deus ouvia claramente. E agora vinha o julgamento. Agora, maldito, és tu desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força. Fugitivo e vagabundo serás na terra. Caim, que trabalhava a terra, agora estava proibido de tirar sustento dela. A mesma terra que bebeu o sangue de seu irmão, agora se recusaria a produzir para ele. Ele seria errante, sem lar, sem paz, sem descanso. Uma alma atormentada vagando pelo mundo que ajudou a corromper. E pela primeira vez, Caim quebrou, não em arrependimento, mas em autopiedade. É maior a minha maldade do que a que possa ser perdoada. Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei.
Serei fugitivo e vagabundo na terra. E será que todo aquele que me achar me matará? Ele tinha medo, porque sabia que havia outros por aí. Adão e Eva haviam tido outros filhos e filhas. A família estava crescendo. E, eventualmente, alguém descobriria o que ele fez. Alguém buscaria vingança. Mas Deus, mesmo diante de um assassino não arrependido, mostrou misericórdia. Portanto, qualquer que matar a Caim, 7 vezes será castigado. E Deus pôs um sinal em Caim, uma marca visível que o protegia. Qualquer um que o matasse sofreria vingança multiplicada. Justiça e misericórdia se encontraram sobre a cabeça de um fratricida. Caim saiu da presença do Senhor. Aquelas palavras carregam peso esmagador. Ele deixou o lugar onde Deus habitava, escolheu o exílio espiritual e foi habitar na terra de Nod, que significa literalmente terra da errância. Lá ele construiu uma cidade, casou-se, teve filhos, vida continuou, mas nunca houve paz, nunca houve descanso. Ele viveu fugindo de um fantasma que nunca o deixou, o sangue do irmão clamando da terra. E dessa linhagem de Caim nasceria Lameque, que se gabaria de matar um homem por tê-lo, ferido, multiplicando a violência, provando que o pecado, uma vez alimentado, cresce exponencialmente. A fera que Caim deixou entrar não devorou apenas Abel, devorou gerações.